A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui na Palavra de Deus, um versículo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 16, que fala: Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu vou ler novamente. Toda escritura divinamente inspirada, só o que é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então aqui eu venho trazer essa palavra para despertar você. Porque hoje ninguém é capaz de dizer que o Evangelho pode lhe tornar santo e justo e limpo, e nem perfeito. Eles dizem que perfeito foi só Jesus. Verdade, Jesus realmente foi perfeito. Mas ele veio aqui em esse mundo para quê? Para nos aperfeiçoar. Para nos dar a condição de ser santo e justo. Porque no céu só entra os santos e os justificados, os justos de Deus. Eu até agora não achei na Bíblia nenhum versículo isolado, sem contexto, que um pecador entrará no céu. Somente os limpos, os perfeitos, os justificados. Isso quer dizer o quê? Todos os pecadores que se arrependeram, se converteram, abriram mão da sua própria justiça, do seu próprio entendimento e se arrependeram, voltaram para Deus. A palavra se arrepender que significa voltar atrás. Então toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, ela é algo que nos instrui como nós conseguimos essa santificação. E a Bíblia nos mostra lá no Antigo Testamento a lei do sacrifício, desde lá do Éden, quando Deus sacrificou um animal para encobrir o pecado do homem. Esses ensinamentos foram passados de pai para filhos, ao ponto que um dia Abel creu e Caim não. Tudo isso era para dar ao homem a condição de ser limpo e justo pela fé. Pela fé nas ordenanças de Deus, naquilo que Deus estava requerendo. Só que Deus chegou a um ponto de estar farto desse tipo de sacrifício, porque esse tipo de sacrifício não poderia limpar o homem totalmente, porque o homem continuava pecador. Como a Bíblia lá em Isaías capítulo 1, a partir do verso 11 ali, você vê que Deus falou que já estava farto de sacrifício. Quando eles multiplicavam as orações, Deus falou que não ouvia. As reuniões solenes, Deus já não queria mais participar, por causa do homem continuar ainda sendo pecador. Mas a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus Cristo, ele veio para limpar a nossa consciência das obras mortas, para que a gente venha servir ao Deus vivo. A Bíblia nos revela que o pecado realmente entrou por causa do Adão. Mas a Bíblia também nos revela que ele saiu por Cristo. Você pode ler isso em Romanos capítulo 5, a partir do verso 17 ao 21. Então a Bíblia fala, e nós cremos, porque a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada. Tem a parte que é inspirada e tem a parte que não é inspirada. Tem parte que é apenas uma história, ou algumas partes que o diabo está falando, ou uma parte que o próprio apóstolo dizia, digo eu, é minha opinião, mas tem a parte que Deus falava com o homem, ou que Deus agia na vida de uma nação, na vida de um povo. Então nós temos que entender que toda a escritura, um todo, inspirada, olha bem, amado, toda a escritura inspirada, ela é proveitosa, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, para te ensinar, para redarguir, para corrigir. Muitas das vezes as pessoas não querem ser corrigidas pela palavra de Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo que era para corrigir e para instruir em justiça.
A palavra de Deus, ela nos instrui a confiar na justiça de Deus. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu não posso fazer a obra de Deus se eu não me sentir perfeito. Quando eu falo de minha perfeição, eu não falo de uma perfeição da carne. Eu falo da perfeição da fé. A minha perfeição tem que ser na questão da fé. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, anda em minha presença ser perfeito, Deus sabia que a natureza humana comete erros e falhas. O que Deus estava requerendo de Abraão é que ele fosse perfeito na fé. Tanto que Deus testou a fé dele quando mandou ele subir no Monte Moriá e sacrificar o seu filho, a qual Deus havia lhe feito uma promessa. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que Abraão foi o primeiro a crer que Deus poderia ressuscitar dos mortos, porque ele creu de todo o coração na promessa que o filho dele seria, o seu herdeiro. Então ele confiou tanto quando Deus falou que ia dar, quando Deus pediu. Porque ele sabia que o homem que vive pela fé, ele tem que ter a confiança que tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e a Bíblia nos revela que há tempo para todas as coisas. Às vezes algo não aconteceu na sua vida porque vai chegar o tempo. Você pode achar que isso está demorando, mas Deus, no tempo certo, Ele vai determinar a sua vitória. Ele vai decretar a tua vitória naquilo que você tem colocado diante dele. O que você não pode desistir. Por isso eu deixo aqui essa palavra, que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar o homem de Deus. Olha bem, amado, para ensinar. A Bíblia, tem gente que crê na parte da Bíblia e na outra parte não crê. Eu creio na parte aqui, isso aqui eu não concordo, e às vezes prega um evangelho que confronta com outros textos bíblicos. Mas a Bíblia está nos mostrando que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. A palavra de Deus, ela te dá instrução, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Uma certa ocasião, eu entrei numa congregação, numa igreja, e o pregador lá pegou o microfone e começou a dizer que perfeito era só Jesus, até eu fiquei quieto. Que ninguém é perfeito, que ele não era nada, ele não era ninguém, que se as pessoas estivessem ali, que não era perfeito. Aí eu pensei, mas se ele não é perfeito, o que ele está fazendo ali em cima? Então, se ele ainda não se acha perfeito, se ele ainda se acha um pecador, como é que ele vai conduzir um pecador a Cristo? Se ele ainda é pecador. Se ele ainda não desfrutou dessa experiência de se tornar um homem sem pecado. Aí entra aquela questão que Jesus diz. É o cego guiando outro cego. Porque como é que, se eu não creio que Jesus me libertou dos meus pecados, como é que eu vou convidar um pecador a ir a Cristo para se livrar dos seus pecados? Então, amado, a Bíblia nos mostra que nós temos que ser perfeitos, sim. Se você não se acha perfeito, está faltando alguma coisa na sua fé. Deus quer que você seja perfeito pela Escritura. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, a verdade é esta, que Jesus, ele se tornou justo e santo. A Bíblia fala que nós temos que ser santo, irrepreensível e inculpável. Porque é isso que a obra de Deus nos dá essa condição. Então aqui está dizendo que toda a escritura, ela é um conjunto, de palavras que, se você entender ela, você trilhará na vereda da justiça. Então eu quero deixar essa mensagem para despertar você, que você precisa ser perfeito na fé. E a única maneira de você encontrar a perfeição na fé é você crer que Jesus tirou o seu pecado no seu batismo e pagou na cruz do Calvário, o batismo de Jesus. Ele recebeu o pecado do mundo e João Batista, em João 1,29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus tira para os que crê. Eu creio. Eu quero que você creia.
Amém?